aqui ele deixa uma mensagem na lição número 2 para nós, cristãos, né? Não aguarde uma vida fácil, uma situação de evidência no mundo. Lembra do mestre. Pensa um pouco. Então, 3, o arado. Jesus também disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Mas sempre eles estão dando uma lembrada para nós que a dificuldade que temos na vida, ela é uma bênção, né? E é isso que leva muitas pessoas a considerar o cristianismo como uma ideologia de sofrimento, como uma maneira de dominar a massa, né? Porque se nós aceitamos a sofrer, se nós aceitamos um Deus que permite o nosso sofrimento, se a evolução nossa nos gera sofrimento, então nós não somos livres. E aí o movimento que se caracteriza como um movimento de libertação, um movimento de reformulação de conceitos, querem se libertar exatamente disso, né? Que não devemos fazer esforço, não devemos trabalhar, não devemos renunciar, não devemos abrir a mão do nosso conforto, do nosso bem-estar, de absolutamente nada. E praticamente passamos então a cobrar desse Criador, desse Deus que pode tudo, aquilo que desejamos. Então é completamente diferente esse movimento de pensamento do cristianismo. O arado. E aí Jesus diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa de trabalhar, né? Lança a mão do arado e olha para trás. Deixa de trabalhar para olhar o que perdeu ou o que já fez. Acho que uma das quedas mais difíceis que temos para nos levantar é quando nos iludimos com o passado. Como assim? Quando, de alguma maneira, eu consigo
equacionar, valorizar os meus feitos passados de tal forma que me garanta ou invalida a necessidade de eu continuar fazendo no presente e no futuro. É como se eu realmente conseguisse me satisfazer com o que já foi feito. Então vamos dizer que eu estou arando e eu tenho um hectare para arar, pouquinha terra. Mas quando eu cheguei na metade, em 500 metros, eu parei e digo assim, eu já arei 500 metros, para que eu precisaria me esforçar mais para 500? Eu já sou muito bom, eu sou excelente. Esse trabalhador que abandona o trabalho por achar que já fez muito no passado, ele é mais difícil, ele se autoconvence de que não há mais necessidade do presente e do futuro. Já está por si só, digamos assim, quitado. Vamos supor que houvesse algo para se quitar. Não é nada disso. Então, essas teorias que nos fazem ver, por exemplo, por que nós estamos falando sobre isso? Porque depois de um certo tempo, nós tendemos a olhar para trás e dizer assim, nossa, eu sou uma pessoa muito experiente, eu já passei por tantas coisas, já estudei tantas coisas, já fiz tantas coisas, e aí eu começo a me vangloriar, né? Vou me vangloriando. Veja que eu estou me alimentando unicamente do passado. Vai chegar um certo momento em que eu crio uma bolha, onde eu não consigo me comunicar com o presente e com o futuro. O que me faz pensar é o seguinte, eu passo então a viver dentro desta bolha só lembrando dos feitos, das glórias, do sucesso, das vantagens do meu passado. E o que eu estou fazendo atualmente? Eu esqueço, me perdi. E o futuro? Também me perdi. Então, por que isso é um problema? Porque ainda na Terra, com o tempo linear, há algo que me chama a atenção em que o que é passado, presente e futuro. Mas quando eu sair do tempo material, na nossa dimensão, e for para o espiritual, não existe passado, presente e futuro no sentido linear do relógio, da contagem do calendário. Eu posso ficar nesta bolha por centenas e centenas de anos, vagando pelo mundo espiritual e me glorificando por todos que eu encontrar, dizendo, eu que fiz aquilo, eu que fiz aquilo outro, eu que fiz aquilo outro, eu passei por isso, eu passei por isso, eu superei, feitos que, se eles não forem refeitos para serem corrigidos arestas, porque tudo que a gente faz pela primeira vez não é perfeito, e a evolução nunca para, mesmo que eu faça algo, que eu estude, aprenda e faça, com certeza, se eu refletir, eu vou ver que eu podia ter feito melhor ainda, ou vou ver que exagerei em alguma coisa, vou ver que faltou algo e vou refazer. Então, mas se eu me congelo no passado e isso me satisfaz, eu não renovo. Compreenderam? Imaginem assim, que eu me contento com a minha vida que eu tive alguns anos atrás e vivo dela. Eu não consigo enxergar os problemas que eu estou criando para a minha própria vida atualmente e aonde eu vou chegar lá no futuro, mesmo que todo mundo fale à minha volta. Não vou conseguir enxergar. Eu não vou fazer uma reforma íntima, porque se eu estou hoje satisfeito com o meu passado, o que eu vou mudar na minha personalidade? Absolutamente nada. Eu cheguei no máximo da evolução. Tudo que eu vivi no meu passado está perfeito. Essa fascinação, ela vai criando o corpo cada vez mais. No mundo espiritual, ela ganha forma. E eu passo a viver dentro destas formas, entenderam? É por isso que eu encontro espíritos no mundo espiritual, anos e anos falando sempre do passado, como se fossem presentes. Eles nem sabem, nem perceberam
que morreram. Quando percebe, quando ele fala que morreu, ele se atualiza. Nossa, estou num lugar bem feio. Mas já voltam imediatamente à lembrança do passado, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Aqui nós estamos falando de coisas boas, mas também encontramos espíritos presos às coisas ruins, aos traumas, às frustrações, às decepções. Eu sempre digo assim, energia passada não alimenta nada e consome todo o recurso do espírito de viver, de esperança. Por isso eles vão ficando cadavéricos. Por isso eles vão perdendo a forma humana, por estarem sendo consumida aquela energia que vivifica a aparência deles, e eles não estão repondo, eles não respiram a energia do presente, que é a única forma de se abastecer. É mais ou menos como se eu parasse de respirar agora. É mais ou menos como se eu pegasse uma planta e não desse mais água para ela. Ela vai secando, e só ficasse falando para ela quanto de água ela teve há uma semana atrás, há 2 semanas atrás. As folhas vão caindo, ela vai secando até ela vai definhando. É exatamente o espírito, não é a água, mas é a energia prana do universo, que ele respira quando ele se permite a viver no presente. Se ele está lá no passado, ele está vivendo emoções passadas, vivendo pensamentos passados, cenas passadas, nada mais é real. Ele acabou de sair da realidade. Se ele está vivendo uma realidade, um mundo que não existe, só na cabeça dele, porque não tem mais como encontrar isso em nenhum lugar, se ele não contar, ou alguém que foi testemunha do acontecimento contar também, desapareceu. O passado, ele é uma ilusão. E uma ilusão que por nós termos aprendido a materializar tudo, nós materializamos o passado. Os bons espíritos não se prendem ao passado, porque para eles tudo é dinâmico, muda, e o passado é apenas algo que foi, uma energia que aconteceu. É como se para um espírito falar sobre o passado, é como se para nós falasse assim, e aquele combustível que você gastou no carro? Já foi, não tem mais, já saiu pelo escapamento. Não tem mais sentido de eu viver por ele. É mais ou menos. Mas nós conseguimos materializar, supondo aqui no meu exemplo, o combustível que foi gasto do carro. E nós ficamos presos naquilo ali. Centenas e centenas de anos. Igual ficamos na culpa, na mágoa. De coisas que aconteceram. Frase do Cristo. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. E feliz, né? Ele foi feliz quando ele colocou isso. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, óbvio. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Então vamos lá, reformando a frase do Cristo. Se ele quisesse colocar isso, ele podia assim, ó: ninguém que lança a mão das leis do mundo, ou seja, não cumpra as leis, aos deveres sociais, aos textos da profecia, que eram os ensinamentos, então ele quer dizer assim, que nós temos, enquanto estamos na Terra, nós temos diversos deveres. Este também é um arado, não é só o trabalho cristão de evolução. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, agora vai falar assim, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina. Provoca suor e cuidado. Então vamos lá. É um trabalho de esforço, é pesado. Fazer reforma íntima não é fácil. Enxergar dentro de si mesmo seus defeitos, suas más tendências e vícios não é fácil, né? Demanda esforço de colaboração. Aqui no arado é entre o homem e a máquina. Agora vai ter um trabalho de cooperação entre o homem e a sua consciência, porque você vai ter que enxergar, tá?
suor e cuidado. Trabalho, né? Uma luta incessante e muito cuidado, porque quando eu me relaxo na minha reforma íntima, eu estou perdendo tempo. E, sobretudo, fere a terra para que produza. O arado fere a terra. E nós cutucamos o coração, cutucamos o nosso ego, nossa personalidade, ferimos mesmo. A terra, para nós, nesse sentido, não é só o planeta, mas é a personalidade que está habitando nós como espírito. Então eu estou habitado aqui. Eu tenho título, eu tenho uma família, eu tenho tudo. Eu começo a ferir essas crenças, essa terra, né? Eu vou arrancar daqui, por exemplo, raízes, crenças, entendimentos, conceitos que não me levam a nada. Pelo contrário, me levam a mais sofrimento ou me obrigam a repetir erros e que me levam a sofrimento quando eu sei que está errado, mas eu aprendi assim e eu tenho que fazer assim. Então, eu vou arrancar tudo isso aí da minha terra, das minhas lembranças, do meu sentimento, do meu comportamento. Não é simples, não. E ele diz assim: constrói o berço das sementeiras a sua passagem. Só que o arado, quando você passa ele, é uma máquina, né? Ele faz aquele rasgo na terra. Ele fala que forma como se fosse um berço, onde as sementes vão cair. É mais ou menos isso. O trabalho, né, que a gente faz espiritualmente, ele cria um vínculo, né, na terra. É vínculo? Na terra, um furo, assim, uma lista furada, que é o caminho por onde nós vamos caminhar, vamos plantar a nossa semente. Você observa que a gente já não vai andar por todo lugar, fazer o que quiser em qualquer direção. A máquina já vai passar os vínculos, onde é ali que vai ser colocada a semente. Há um preparo. Então eu preciso me preparar para não jogar semente a esmo. E aí não saber quando nasceu, se nasceu e morreu. Então ele constrói o berço da sementeira, a sua passagem. O terreno cede, abre aquele buraco, para que a chuva, o sol e os adubos estejam convenientemente aproveitados. Eu preciso, às vezes, fazer esse buraco, esse vínculo, para estar em contato com a natureza. A semente precisa da luz do sol, da chuva e dos adubos. Ela não vai se isolar. Mostra bem claro assim, um espírito não veio na Terra, num planeta dele, para se isolar. Então fica no mundo espiritual. Melhor coisa, ele vai para um lugar lá, senta numa pedra, tem espíritos sentados numa pedra há milênios de anos, gente. Tá lá. Não tem mais roupa, não tem mais nada, só tem uma caveira sentada num monte de aglomerado de ossos, ficam ali parado, literalmente, porque eles estão vivendo só dentro da lembrança deles e esqueceram da realidade que eles estão ali, vivendo. Estão ali. Então eu não reencarnei para fugir para a montanha, para me isolar não sei na onde, né? Eu vim no mundo porque é nesta terra difícil que eu vou plantar minhas boas ações. Eu preciso treinar. Então eu preciso saber se perdoar faz bem. Jesus disse que perdoar é bom. Mas como eu vou perdoar? Então é na terra do planeta Terra, nessa reencarnação, que alguém vai me ofender e que eu vou experimentar o ensinamento de Jesus perdoando. Perdoei, me senti bem, me convenci. Compreenderam? Eu tenho várias sementes, são os ensinamentos do Cristo, as sementes. Elas são boas. Mas como eu vou saber se elas são boas se eu não tenho onde plantar no mundo espiritual? Não tenho onde plantar. Então essas sementes precisam ser plantadas. Então eu venho para a terra. Na terra eu vou cavar. Eu vou fazer o primeiro trabalho meu. Vou cavar. Porque eu quero plantar essas, eu quero testar essas sementes, esses ensinamentos, para ver se isso vai me dar uma evolução, se é bom para mim ou se não é. Então eu vou na terra, esse aglomerado
é nós, nas nossas relações, nossos relacionamentos, tudo. E aí você, no meio de tudo isso, você vai passar. O que você quer de tudo isso? Tem de tudo, você imaginar, de tudo, de tudo. Aí você vai criar um vínculo para dizer, aqui eu vou jogar minha boa semente. Aqui eu quero perdoar, amar, aprender, tolerar, paciência, persistência, disciplina. E vai indo, vou jogando a terra é esse lugar. E aí vai nascer as plantas provenientes dessas sementes. Então eu vou falar, é boa, não é? Assim que vai ser. Então, e outra, né? Ela está em contato. Tem uma parte nisso que é eu quem faço e a outra parte que é Deus quem faz. Eu planto, cuido, se tem sol, rego, se não vê a chuva, tudo, mas quem germina, quem vai é Deus. Não tem essa parte, eu não posso entrar. Então tem uma parte da minha espiritualidade, da minha evolução, que é a lei que eu não compreendo do universo. O que eu estou fazendo é testar uma regra, um ensinamento que o mestre nos deixou. Plante misericórdia, amor, paz, tolerância, compreensão, perdão. Plante e você evoluirá. Como você evoluirá? Só Deus sabe. Que sentido você evoluirá? Só Deus sabe. Para onde você vai se você evoluirá? Só Deus sabe. Tenha fé, pratique o ensinamento e deixe as coisas acontecerem. É a parte divina. E ele diz assim: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesma, a sua própria terra. É natural isso, tá? Então, ó, esses ensinamentos, nós temos. Se alguém falar assim, mas Guto, eu me sinto às vezes perdido, porque eu sei que tenho que fazer reforma íntima, eu sei que tenho que praticar o conhecimento, mas às vezes eu fico perdido como fazer isso e se eu estou praticando certo. Então, nós temos um agricultor divino, que é o Cristo. Ele é o modelo, ele é a nossa base. E aí abraçando o seu arado, que é a sua responsabilidade, a evolução sua é sua responsabilidade, não é de ninguém. Nem a evolução dos outros é sua obrigação. A única obrigação que você tem é de você evoluir. Então, você abraça a sua evolução e fica como uma receita, seguindo os ensinamentos de Jesus, praticando os ensinamentos de Jesus para conferir o resultado disso em sua vida. É a única forma de você ter segurança. Quando você praticar o perdão e ver que ele foi bom para você, você vai fazê-lo várias vezes. Quando você praticar a paciência e ver que ele foi bom, você vai fazer várias vezes. Quando você praticar a tolerância, você vai fazer várias vezes. Daqui a pouco você está fazendo diversas vezes as virtudes ensinadas por Jesus e automaticamente evoluiu. Evoluiu. Tá certo? Como? Quanto tempo? De que forma? Para onde eu vou? Como é que eu vou morar? O ser humano gosta de detalhar tudo. Esquece. A semente não fica perguntando tudo isso. Faça a sua parte. Confia e deixa o restante acontecer. E aí ele diz assim, ó. Abraça o divino, abraça o arado. Vai ter que trabalhar. A terra é você. Meditemos, agora ele está falando assim, meditemos nas oportunidades perdidas. Porque antes que você pense, nossa, quando fala reforma íntima, parece que eu sou sozinho na vida. Porque, Guto, você fala assim, a reforma íntima é só você, é com você, é por você, é sua necessidade, é sua obrigação, é sua evolução. Aí eu penso assim, meu Deus, então é eu sozinho na vida, né? Dá a impressão de uma solidão, né? É algo que eu for fazer comigo, não tem nem ninguém para bater palma, não tem ninguém para sentar e me observar se eu estou evoluindo ou não.
coisas que eu faço que ninguém nem percebe, às vezes eu mudo em mim, ninguém me fala nada, nem comenta, nem percebe, mas eu sei o quanto eu já mudei. Enfim, é uma caminhada meio solitária. E ele está dizendo assim, ó, meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Quantas vezes a chuva que alimenta o solo, a planta come água, né, gente? A planta alimenta-se de água, porque a água é que dissolve os elementos na terra e é absorvida pelas raízes. Então a planta se alimenta de água. Hoje em dia nós conseguimos desenvolver até técnicas de fazer as plantas viverem já diretamente na água e jogar os solventes ali, os produtos que ela precisa, na própria água. As raízes já ficam direto na água. Então a planta vive, a água é o que dissolve os elementos que ela precisa absorver. Então, olha quantas vezes já nos foi dado as chuvas. Então, elementos que nos fazem desenvolver a nossa espiritualidade. Isso pode ser conhecimento, experiência. Às vezes eu vi um espírito, às vezes eu ouvi um espírito. Eu tive uma experiência, por exemplo. Estou falando aqui, experiência. Eu tive uma experiência. Eu tive um sonho. Às vezes uma chuva pode ser também o conhecimento. Eu tive um conhecimento. São elementos que me fazem crescer e que dissolve, porque a água dissolve os elementos da terra. Então são elementos, o conhecimento eu diria assim que seria mais a água, porque ele faz nos compreender até as experiências que a gente tem na terra. Aí eu vou entender espiritualizando. E ele diz assim: e que não viraram nada. Ele está falando, sem qualquer aproveitamento. Às vezes vira uma piada só. A gente conta, eu estava andando, eu vi um espírito, kkkk. No sol de amor, que nunca nos faltou, né? Que nos vem vivificando há muitos milênios. Um sol que está aqui nos dando tudo que a gente precisa, quer dizer, a oportunidade da nossa existência, né? O sol, essa iluminação, né? Essa percepção, essa ideia que a gente tem, essa criatividade nossa. Então estamos sendo irradiados pela bondade divina e que nós nem percebemos. Para nós isso é algo natural, tá? Como se fosse obrigação de Deus. E ele diz assim: nos adubos preciosos que temos recusado. Adubo é o que? Fortifica a planta. E quantas experiências nos têm chegado para nos fortificar. Às vezes a gente encontra pessoas que nos odeiam, pessoas que nos exploram, pessoas que nos isso, aquilo, não. Mas também a gente encontrou pessoas que nos amam, que nos deu atenção, que nos deu acolhimento, né? Então são verdadeiros adubos que nos dão renovação. Por preferirmos, e aí nós temos recusado por preferirmos apenas a ociosidade e a indiferença. Então, nunca faltou oportunidade. Agora, tirando todos esses conceitos, vamos colocar: nunca faltou chuva, sol, adubo, terra, e nós desprezamos a oportunidade. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Porque como ele esteve junto conosco, ele também segurou o arado enquanto esteve aqui. Se ele não segurasse, ele se perderia, né? Um arado, aí ele agora vai falar do arado, do cristianismo. Um arado promete serviço, disciplina, tudo que a gente não quer, serviço, trabalho, disciplina, refazer, parar, voltar de novo, disciplina, aflição, não vai falar só coisas, aflição e cansaço.
cansaço. No entanto, não se deve esquecer-se que depois dele, deste arado, neste planeta, nessa reencarnação, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, tem um porquê fazer tudo isso, se dedicar nisso. Quando a gente olha, parece que o tempo nunca vai passar. Então a gente pensa assim, isso nunca vai me acontecer. Mas de repente a gente vê que o tempo passa muito rápido. E que muitas vezes a gente deixou para amanhã o que poderia fazer hoje, e pensando que o amanhã ia demorar muito. E o amanhã já chegou ou até já passou. E então eu penso assim, nossa, como foi rápido. Se eu tivesse começado lá atrás, quanto eu já nos teria adiantado. É quando a gente assusta com o tempo, é que a gente percebe que perdeu tempo. Compreenderam mais ou menos o que eu quero dizer? É um susto que a gente tem. Nossa, já chegamos aqui? Porque esse hoje parecia na minha época uma coisa muito longe. E ainda vai demorar muito. E de repente eu estou nele. E aí eu falo assim, puxa, se eu tivesse feito isso, já teria adiantado bastante. Então, reforma íntima, a gente sempre fala, comece o quanto antes. Você, quando perceber, já passou muito tempo. E você já trabalhou muita coisa dentro de você. Não é fácil, a clareza aqui é tranquila. Não é fácil. O cristianismo não é nada fácil. Tá certo? Nada fácil. E é por isso que muitas pessoas, o cristianismo, através do espiritismo, ele ficou um pouco mais sem sonho, sem romance, né? Porque às vezes a gente vê muitas teorias e que fazem nos acreditar que a nossa vida é difícil, adoece, necessidades financeiras, dificuldade de relacionamento, porque nós não temos ou não estamos seguindo uma determinada filosofia religiosa. E nos faz acreditar, né, que quando assim a gente encontrar uma determinada filosofia religiosa, tudo vai acabar. A vida vai ser um mar de rosa. Você não vai ter problema de relacionamento, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema nenhum, vai ser um mar de rosa. O problema de tudo que você está passando é porque você está no caminho errado. Romantizaram tanto as religiões que nós passamos a acreditar e passamos a buscar o caminho certo, o caminho que não vai nos exigir trabalho, serviço, disciplina, aflição e cansaço. É como se eu estivesse lendo ao contrário de tudo que está aqui no texto. E quando o texto está nos ofertando tudo com tanta clareza, Jesus não nos enganou. Entendem? O conhecimento espiritual nos vai fortalecer para que a gente passe por esse deserto. Olhe bem a palavra, deserto terra. Deserto de sentimentos, deserto de atitudes do bem, deserto de boa proposta. Nós vamos passar por uma terra muito difícil. Então, nada que eu me agarro, nenhuma filosofia ou religião, vai mudar a realidade minha no planeta. Não, porque isso só quando o planeta mudar. Isso não vai acontecer agora. Mas pode me fortalecer para que eu ande por essas terras quentes, áridas, chamada terra. Quente e árida de sentimento humano, de boa vontade, de bons espíritos. Somente isso. Tá? Então toda vez que eu ouvir aquela história romântica de que se você estiver no caminho certo, tal coisa vai acontecer, não vai. Não vai. Não é a religião que nos proporciona isso. A religião nos proporciona, gente, o conhecimento
para que eu compreenda a situação que eu estou passando. O que eu estou passando, isso vem vários fatores, que a religião não vai resolver. Ela vai me esclarecer, me fortalecer e me balizar entre aquilo que eu posso fazer dentro da ética e da moral, daquilo que eu não posso fazer. Porque eu não seria um cristão. E isso que nos trouxe foi o Cristo. Então ele é aquela baliza. Olha, você está dentro desse problema? Tudo bem. Terra. Alô, vou te dar uma notícia. Você está tendo esse problema? Você está tendo um problema de saúde? Você está tendo um problema de relacionamento? Você está tendo um problema financeiro? Você está tendo um problema isso, x, parabéns, alô, você acaba de estar na terra. E terá ele por todo o tempo que estiver na terra. Sem a ilusão de que esses problemas são uma punição de Deus, um castigo de Deus, porque você ainda não encontrou uma fórmula mágica, um caminho mágico. Não tem. A gente precisa entender isso. E aí, então, a escolha do caminho das propostas de Jesus, olha Jesus. Se Jesus tivesse a intenção de nos dizer que viver uma vida nessa terra como um mar de rosa, bastava eu encontrar um caminho verdadeiro, correto, mais poderoso, religioso ou de filosofia de vida na terra, a minha vida seria maravilhosa. Porque ele, que tinha todo esse caminho na cabeça e no coração, morreu crucificado entre dois bandidos. Raciocinem, Como que eu posso acreditar que a religião hoje pode me dar liberdades, libertações, tranquilidades que nem Jesus, o detentor dela, tinha? E por que ele não tinha? Porque ele passou por isso, porque ele mostrou que mesmo o mestre de todos os mestres, conhecedor profundo de todas as filosofias da verdade, mas quando mergulha no planeta Terra, o planeta Terra tem suas leis. E aceitar as leis e as condições de um planeta é amar as leis de Deus. Compreendeu? Só isso. Então, essa busca desenfreada, muitas vezes, nós, pelas religiões, para sanar todos os problemas da nossa vida, ela foi uma ilusão criada. Tem uma teoria, chama-se teoria da... Eu acho que é a teoria da prosperidade, que dizem assim, que se você estiver com Jesus, você não passa necessidade financeira, você não vai adoecer, todos os problemas vão ser curados, você vai ter todos os seus problemas resolvidos. E aí eu fico pensando, então, o ser que tinha tudo isso, a ponto de nos ensinar todos os caminhos, morreu crucificado, humilhado, perseguido, injustiçado. Compreenderam? Então é isso. Mas, qual era a meta dele? Meu reino não é deste mundo. Este mundo me castiga. Por este mundo e pelas leis desse mundo, minha carne apodrece, eu envelheço, eu morro, eu adoeço. Me perseguem, me prendem, me humilham, fazem parte. Mas eu não sou daqui. Logo, logo volto para onde eu vim. Não se perdeu aqui. E nós estamos nos perdendo nesse vale de lágrimas. Chegamos aqui, o sofrimento é tanto, a dificuldade é tanto, o deserto é tanta, a secura é tanta. E eu estou acreditando, fazendo qualquer negócio para tentar uma vida melhor aqui na Terra. E é essa busca de tentar construir um paraíso nesta Terra de forma artificial, porque é artificial, sem os ensinamentos do Cristo, só com a inteligência do homem, nós vamos construir uma medicina capaz de sarar todas as doenças. Vamos construir robôs capazes de fazer todos os trabalhos
árduos, difíceis, vamos ter, enfim, uma máquina que vai responder-nos todas as questões, todas as dúvidas. Estamos tentando criar um paraíso para nós vivermos dentro dele. Um paraíso de ilusão. Porque tudo que o homem cria tem prazo de validade, dá problema, falta energia, dá blackout, dá não sei o que, trava tudo, perde dados, memória falha, tudo é falho, tudo não vai nos levar a nada. E então, o Cristo veio nos falar bem claro que a nossa maior conquista é aquilo que levamos conosco, consciência, paz, harmonia, né? E as leis, eu diria assim, a consonância com as leis de Deus. Vamos imaginar então isso, que eu consiga fazer na Terra esse caminhar do Cristo. Então, ao invés de eu me matar dentro de um laboratório, construindo um robô que vai parar uma hora ou outra, falta bateria, falta luz, falta não sei o quê, e aí eu passo anos e anos e até morro, vem o próximo, pega o projeto e vai tentando criar um robô, se eu perdesse um pouco mais de tempo, depois que eu morresse, eu estaria mais evoluído e reencarnaria em um planeta que já tem tudo isso. Também seria evolução. Não é verdade? Também seria evolução. Imagine assim, uma aldeia de índio que não tenha nada, pertinho do estado de São Paulo, porque para nós é a nossa capital, então que tem tudo ali. E os índios ainda estão lutando lá para inventar a roda. Não seria mais fácil ele vir em São Paulo ver como os carros funcionam? Não seria mais fácil eles virem fazer uma universidade no estado de São Paulo? E levar o progresso para a terra dele do que tentar fazer na aldeia deles um São Paulo? É o que nós estamos fazendo de errado. Estamos querendo fazer a Terra um planeta mais evoluído, sem a nossa evolução. Então nós estamos fazendo assim, tampando os buracos com adubo da construção. Aí quando vem o terremoto cai tudo. Aí vamos tentando, porque nós não conseguimos uma evolução capaz de fluir, de captar e de compreender as verdadeiras tecnologias que já existem há milênios de anos. E por que nós estamos fazendo tudo isso, Guto? Para que a gente canse e uma hora pare e pense, esse não é o caminho, pelo amor de Deus, não é o caminho. Qual é o caminho? Buscai. Jesus disse assim, se nós buscássemos o reino de Deus em nosso coração, e não o reino de Deus na máquina, no átomo, no ferro, no aço, na inteligência artificial, nós buscássemos em nosso coração, todos os problemas seriam solucionados. Já imaginaram que nós nos tornássemos seres humanos bons, tão éticos, tão morais, que pudéssemos receber visita de seres que têm uma tecnologia 1000 anos avançadas? E um sentar de dialogar transferisse essa tecnologia, do que nós ficarmos criando todo um caminho de pedra, matando a nossa natureza, destruindo isso por causa do ego. E nessa busca que nós estamos fazendo, não é para o bem, é para explorar. Então é pior ainda. Estamos mais primitivos que antes, mais inteligentes, mas mais primitivos moralmente. Então dificulta mais ainda o contato com qual seria uma pessoa boa que daria hoje para nós um projeto bom, e para quem ela entregaria esse projeto? Que ele não fizesse disso um instrumento de ganhar muito dinheiro, de escravizar as pessoas e de construir guerra, de domínio. Não tem. Então, a espiritualidade deixa a gente como criança, lutando, tentando fazer com os próprios brinquedinhos, construindo um caminhãozinho, aí costura o plásticozinho, quebra de novo. O dia que ele deixar de ser criança, quando ele crescer, ele vai ver que tem carro verdadeiro. Crescer mais um pouquinho, vai ver que tem avião.
Mas até lá, ele precisa pensar que o carrinho dele é tudo que ele pode fazer e a coisa mais bela que existe no universo. É assim que os bons espíritos nos deixam pensar. Que tudo que nós estamos fazendo é a coisa mais bela que existe no universo.